sábado dia 10 de fevereiro. Um cara de 27 anos, mecânico, R$ 2.400 por mês, abre um aplicativo pela primeira vez porque um amigo mandou um link com bônus. Ele deposita R$50. 50? O preço de uma pizza? E aí acontece a pior coisa que poderia acontecer com ele naquele dia. Ele ganha R$120 numa múltipla de fim de semana. Fecha o mês R$70 no lucro. 11 meses depois, esse mesmo cara está com 90 dias de atraso no cartão, escondendo o extrato da namorada, e R$8.120 no vermelho. Só que esse não é o número que interessa. O número que interessa é outro, e quando eu te mostrar ele, você vai entender por que apostador nenhum sabe quanto perdeu. Naquele ano passaram pela conta desse cara R$54.133. Ele nunca teve R$54 mil na vida. E mesmo assim esse dinheiro existiu, girou e sumiu. Eu vou te mostrar de onde ele saiu e vou abrir a planilha da empresa que ficou com ele. Porque casa de aposta não é máquina de sorte, é negócio. Com custo fixo, imposto, folha de pagamento e payback. E o produto que ela vende não é futebol. Vamos começar pelo tamanho do buraco. Todo mês, os brasileiros colocam entre 20 e 30 bilhões de reais em casas de aposta. Não por ano, por mês. O número é do Banco Central, dito no Senado, na CPI das bets. Em menos de 3 anos isso saiu praticamente do zero. A Confederação Nacional do Comércio pegou os dados do próprio Banco Central e estimou que 143 bilhões de reais deixaram de ser gastos no varejo entre janeiro de 2023 e março de 2026. É mais do que o comércio brasileiro inteiro vende em 2 natais somados. 2 natais evaporados. O mesmo estudo estima que cerca de 268 mil famílias entraram em inadimplência severa por causa de aposta, o nome técnico do atraso de 90 dias ou mais, o ponto em que a dívida deixa de ser um aperto e vira bola de neve. E a cada 10% de aumento no gasto com bets, sobe 0,12 ponto percentual a fatia de famílias que declaram não ter mais condição de pagar o que devem. Isso não é opinião de moralista. É econometria? E quem é essa gente? Segundo o Ministério da Fazenda, só no primeiro semestre de 2025 foram 17 milhões e 700 mil brasileiros apostando, 71% homens, com gasto médio de R$164 por mês. Parece pouco, né? Só que essa média mente descaradamente. Metade dos apostadores gasta até R$50 por mês, e essa turma está mesmo só se divertindo. Mas quase 1 em cada 5 gasta mais de R$1.000, e é esse grupo que sustenta o setor inteiro. A média não descreve ninguém. Então esquece o gráfico nacional. Abre o aplicativo do seu banco, filtra os últimos 90 dias e soma tudo que saiu para casa de aposta, Pix das 2 da manhã incluído. E aí me responde a pergunta que esse vídeo inteiro existe para responder: como é que uma pessoa sai de R$50 por diversão e chega em R$1.400 por mês sem nunca ter feito uma única aposta que ela mesma considerasse grande? Antes de eu responder, se inscreve no canal e deixa o like. Essa resposta tem 5 camadas e eu vou até a última, incluindo a planilha de lucro da casa. Se esse tipo de conta interessa pra você, o botão de inscrever é o que me diz para continuar. Agora vamos. A primeira grande razão não tem nada a ver com você, está no balanço da empresa do outro lado da tela. O primeiro erro que todo mundo comete é confundir faturamento com movimentação. Quando você lê que uma casa movimentou R$1 bilhão, ela não faturou 1 bilhão. Aquilo é o que o setor chama de handle, o volume total apostado, e é um número de vaidade. O faturamento de verdade é o que sobra depois de pagar os prêmios de quem acertou. O setor jura que devolve 93% de tudo. O Banco Central refez a conta e disse que na prática o retorno efetivo fica mais perto de 85%. Ou seja, de cada R$100 que passam pela roda, a casa retém 15. Então aquele 1 bilhão movimentado vira 150 milhões de receita bruta de jogo. É o topo da planilha. E desses 150 milhões, a maior parte não é lucro. Nem perto. Casa de aposta é um dos negócios de margem mais apertada que eu já dissequei nesse canal. E negócio de margem apertada só sobrevive de um jeito: volume. Vamos descer a planilha linha por linha. Primeira linha. A lei brasileira cobra 12% sobre essa receita, destinados a esporte, turismo, segurança e saúde. Vão 18 milhões. Segunda linha. A plataforma. Boa parte das marcas que você vê estampada no peito do seu time não é dona da tecnologia. Ela licencia de um provedor lá fora e paga royalty entre 10% e 15% da receita. Vão mais 20 milhões. Terceira linha. Meio de pagamento. Pix, antifraude, chargeback, verificação de identidade. De 1 a 3% de tudo que entra e sai, e esse dinheiro é gigante. Quarta linha, folha. Trader de risco, compliance, atendimento 24 horas, jurídico, tecnologia. Quinta linha, e aqui está o monstro, marketing. Patrocínio de clube, naming right de campeonato, placa de estádio, exército de influenciador, tráfego pago. Nas casas que brigam pelo topo, isso come de 30% a 45% da receita bruta. Soma tudo, tira o imposto sobre o lucro, e daqueles 150 milhões sobra, com sorte entre 15 e 25 milhões. Margem líquida de 10% a 15%. É margem de supermercado, não de cassino de filme. E por isso existe uma guilhotina na entrada desse mercado.
Para operar legalmente no Brasil, a casa paga 30 milhões de reais de outorga por 5 anos, mais capital social mínimo, reservas, garantias e taxa de fiscalização. Chama de 60 milhões só para acender a luz. Agora a matriz. Cenário 1. A casa regional pequena, 300 milhões de handle no ano, 45 milhões de receita bruta, uns 4 milhões e meio de lucro líquido. Payback, 13 anos. Esse negócio não existe. Ele morre ou é comprado. Cenário 2. A casa média que você já viu em anúncio, 3 bilhões de handle, 450 milhões de receita bruta, uns 54 milhões de lucro. Payback, pouco mais de um ano. Cenário 3. A gigante que patrocina campeonato, 30 bilhões de handle, 4 bilhões e meio de receita bruta, lucro líquido na casa das centenas de milhões. Payback da outorga, semanas. A regulação não matou o setor, ela concentrou o setor. Só que nenhum desses 3 cenários fecha vendendo futebol. E aqui está a mentira mais bem guardada do mercado. A aposta esportiva é o produto isca. Margem baixa, cliente lento e resultado que demora 90 minutos para sair. Cada jogo entrega para casa uma vantagem de 5 a 8% e o cliente só volta no fim de semana. Isso não paga patrocínio de Série A. O que paga está a 2 cliques de distância dentro do mesmo aplicativo, o cassino online. O slot, o joguinho do tigre, o crash, a roleta ao vivo. Ali a rodada dura 3 segundos. 3 segundos. Você faz 1.200 rodadas numa hora de sofá, e o mesmo saldo passa pela margem da casa 1.200 vezes. O retorno declarado nesses jogos é altíssimo, e é justamente isso que torna o produto tão eficiente. Ele devolve quase tudo, muitas vezes seguidas até não sobrar nada. Na prática, a receita bruta do setor no Brasil vem majoritariamente de cassino, não de esporte. Então entende o que é aquele escudo do seu time com o nome da Bet. Não é patrocínio, é custo de aquisição de cliente. O futebol é uma vitrine iluminada da loja. O caixa fica no fundo e ninguém tira foto do fundo da loja. E para o caixa do fundo funcionar, o dinheiro precisa girar. A segunda razão é o giro, e é a mais subestimada de todas. Todo mundo imagina que perder dinheiro em aposta é levar um resultado ruim. Não é, é atrito. O João deposita 300 reais. Ele não deposita, perde e vai embora. Ele aposta, ganha alguma coisa, reaposta o que ganhou, ganha de novo e reaposta de novo. O mesmo dinheiro volta para a roda, e a cada volta a casa retém 15%. Depois de 5 voltas, sobraram 133 reais. Depois de 10, 59. Depois de 20, 12, ele nunca levou uma pancada. Ele foi lixado. É trocar real por dólar e dólar por real 10 vezes seguidas no balcão do aeroporto. Ninguém te roubou. E no fim você está com metade. Só que no aeroporto, a taxa está escrita na placa. Aqui ela está embutida na emoção. É por isso que o apostador jura, de coração limpo, que não gastou tanto assim. Ele realmente não depositou tanto. Ele só deixou o dinheiro girar. E o giro é o produto que a casa vende, não o palpite. O giro. A terceira razão é pura matemática, e é tão simples que dá raiva. Toda odd era a opinião da casa sobre a probabilidade, escrita de outro jeito. Basta dividir 100 pela odd. Odd 1,11 quer dizer 90% de chance. Odd 5 quer dizer 20%. Faz esse teste hoje, com qualquer jogo, em qualquer casa. Pega todas as odds do mesmo evento, divide 100 por cada uma e soma. Se o mercado fosse justo, o resultado seria exatamente 100%. Nunca é. Pega o exemplo mais limpo do mundo, cara ou coroa. 50 e 50. A odd justa seria 2 para cada lado. Mas ninguém vai te oferecer 2. Vão te oferecer 1,90. E a soma bate em 105,2%. Aqueles 5% a mais não existem na moeda, nem no jogo, nem no mundo real. Existem só no bolso da casa. Isso tem nome, overround. É a taxa que você paga apenas pelo direito de apostar, cobrada em toda aposta, ganhando ou perdendo. É pedágio, e pedágio não depende do resultado. Só que o resultado tem uma lei própria. A lei dos grandes números diz que quanto mais você repete um evento aleatório, mais o resultado converge para o valor esperado. Em 10 apostas qualquer coisa acontece. Você acerta 8 e vira gênio no grupo da família. Em 10 mil apostas o resultado converge inevitavelmente para menos 15%. A sorte é real no curto prazo. Ela simplesmente não existe no longo. Apostar bastante não é dar mais chance à sorte, é garantir que a sorte pare de importar. E não adianta escolher lado. Só favorito com odd 1 e 10, você cresce num ritmo de formiga, e basta uma zebra para apagar 15 acertos seguidos. E a zebra vai acontecer, porque a própria odd está te avisando que ela acontece em 10% das vezes. Você não eliminou o risco, concentrou ele num evento raro e devastador? Só azarão, com odd 5 você precisa acertar 1 em cada 5 só para empatar, e a casa precificou aquela odd justamente porque a chance real é um pouquinho menor do que 1 em 5. Você está comprando um bilhete que sempre custa um pouco mais do que vale. Por isso a casa não precisa trapacear. A quarta razão é a que transforma um mau negócio num hábito diário, o seu cérebro. No meio dele, a área tegmentar ventral dispara e despeja dopamina no núcleo accumbens. Lá na frente está o córtex pré-frontal, a parte que planeja, calcula e diz chega. E aqui está o detalhe que quase todo mundo erra. Dopamina não é a molécula do prazer. É a molécula do querer. Não é o gostar, é a busca. Por isso dá para odiar profundamente uma coisa e continuar fazendo ela. O apostador às 3 da manhã não está feliz.
ele está compelido. São coisas diferentes, e confundir as duas é o que faz a família dele perguntar por que ele simplesmente não para. Agora junta isso com uma descoberta dos anos 30. O psicólogo B.F. Skinner mostrou que recompensa toda vez deixa o comportamento frágil. No dia em que ela some, o bicho para. Mas recompensa imprevisível, às vezes sim, às vezes não, sem padrão nenhum, deixa o comportamento quase impossível de apagar. Chama-se reforço de razão variável e é literalmente o desenho de uma aposta. O caça-níquel não é um jogo de azar que por acaso mexe com dopamina. É uma caixa de Skinner com tema de frutinha. E agora o achado mais perturbador da literatura sobre jogo. Em 2009, Luke Clark, da Universidade de Cambridge, publicou na revista Neuron um estudo com ressonância magnética. Ele mediu o cérebro de pessoas jogando um caça-níquel simplificado em 3 situações. Quando ganhavam, quando perdiam feio, e quando quase ganhavam, aquele momento em que 2 símbolos batem e o terceiro para um pouquinho depois da linha. Tecnicamente, o quase ganho é uma derrota. Você não recebe nada. Zero. E mesmo assim ele acendeu as mesmas regiões de recompensa que a vitória de verdade acende. E tem coisa mais estranha, os participantes disseram que o quase ganho foi menos agradável do que a derrota comum, e ainda assim ele aumentou a vontade de jogar de novo. Uma experiência que você acha ruim está te fazendo querer mais. E tem o golpe final. Esse efeito só apareceu com força quando o participante tinha escolhido a própria jogada. Ou seja, a ilusão de controle. Escolher o time, montar a múltipla, apertar o botão você mesmo. É isso que faz o seu cérebro tratar um jogo de sorte como se fosse um jogo de habilidade em que você está melhorando. E existem 2 técnicas que exploram isso de forma quase descarada. A primeira a literatura chama de perda disfarçada de vitória. Você aposta R$10, a máquina te devolve 4. Você perdeu 6. Mas a tela pisca, toca música, chove moeda dourada e escreve você ganhou. O seu cérebro registra uma vitória, o seu extrato registra uma derrota, e como o extrato fica guardado no bolso, você termina a noite com a sensação sincera de que estava indo bem. Não é mentira do apostador, o produto foi construído para desligar a contabilidade. A segunda técnica é a velocidade. Robert Breen e Mark Zimmerman publicaram no Journal of Gambling Studies um estudo que mediu quanto tempo passa entre alguém começar a jogar com frequência e preencher os critérios clínicos de jogo patológico. Quem jogava em formas tradicionais, cavalo, carteado, levou em média 3 anos e meio. Quem jogava em máquina eletrônica levou pouco mais de 1 ano. 3 vezes mais rápido. Agora pensa no aparelho que está na sua mão. Pix instantâneo, aposta ao vivo, resultado em segundos, 24 horas por dia. Aquele estudo foi feito com máquina de cassino físico. O que você tem hoje é mais rápido do que tudo que eles mediram. O que nos leva à quinta razão, nada disso é acidente, é produto. O bônus de boas-vindas existe para fabricar aquela primeira vitória artificial a que instala a crença de que isso funciona. A aposta ao vivo encurta o intervalo entre apertar o botão e sentir o resultado, exatamente a variável que o estudo do Breen apontou como aceleradora do vício. O cash out dá sensação de controle, que é justamente o que potencializa o quase ganho medido em Cambridge. A múltipla vem de odd alta, escondendo que a probabilidade despencou. E a notificação push existe para reativar o circuito nos dias em que você não ia abrir o aplicativo. Cada botão daquela tela foi testado contra milhões de usuários. Soma a isso a onipresença. Todos os clubes da primeira divisão do Brasileirão carregam patrocínio de casa de aposta, mais o naming right, mais a placa, mais o intervalo, mais o streamer, mais o podcast. Quando uma coisa está em todo lugar, o seu cérebro para de classificar aquilo como decisão e passa a classificar como paisagem. E ninguém decide respirar o ar da sala. Foi assim que o João atravessou 12 meses sem perceber. Repassa o ano dele com esses óculos novos. Mês 1 ganha R$70 e o cérebro grava a regra. Mês 2, perde 120 e não dói, porque no fundo ele só está 50 atrás. Mês 3, descobre a aposta ao vivo e passa a apostar todo dia, R$200. Mês 4, chega um bônus de recarga, ele deposita 300 e já está gastando o dobro da média nacional. Mês 5, 450. Mês 6, 600, e ali somem, num Pix aqui e outro ali, os R$1.200 da reserva de emergência. Mês 7, 750, e pela primeira vez ele deposita pelo cartão de crédito, ou seja, aposta dinheiro que não tem. Mês 8, 900, e pega 500 emprestado de um amigo dizendo que é pro carro. Mês 9, primeira conta atrasada. Mês 10, rotativo do cartão, o crédito mais caro do país. Mês 11, esconde o extrato da namorada. Mês 12, 1.400, e cruza a linha dos 90 dias. Repara, em nenhum desses meses ele decidiu apostar mais. Ele decidiu recuperar. Os pesquisadores chamam isso de perseguição da perda, e é a peça mais cruel do sistema, porque transforma o prejuízo em combustível. Agora eu vou fazer o que quase ninguém faz, levar a sério quem discorda. Primeira objeção, eu entendo muito de futebol. Eu acredito em você. O problema é que existem outros milhões de brasileiros que também entendem apostando ao mesmo tempo, e a casa ajusta as odds em tempo real conforme o dinheiro entra. Quando muita gente aposta num lado, a odd daquele lado cai. O conhecimento coletivo dos apostadores é exatamente o que calibra o preço que te oferecem. O seu conhecimento não é a sua vantagem, ele é a matéria-prima da casa. Você está fazendo pesquisa de mercado de graça para a empresa que te cobra 15%. Segunda objeção, mas eu conheço um cara que ganha... Existem 2 brechas reais.
A arbitragem, apostar nos dois lados em casas diferentes quando as odds discordam o suficiente, funciona de verdade, com margem de 1 a 2% e oportunidades que duram segundos. E a contagem de cartas no Blackjack aumenta mesmo a chance do jogador, e é literalmente só pensar, só que a casa que identifica um arbitrador limita a conta dele a apostas de R$2. E cassino do mundo inteiro expulsa contador de cartas. E aí está a regra real do setor, não é que a casa sempre ganhe, é que no instante em que aparece uma forma de você ganhar, eles mudam a regra. O jogo não é injusto por acaso, ele é injusto por projeto. Terceira objeção, e essa é legítima, é liberdade individual, adulto faz o que quiser com o próprio dinheiro. Concordo, e eu não estou pedindo proibição nenhuma, até porque proibir empurra o mercado para o ilegal, onde não existe limite nem imposto nem autoexclusão. Mas liberdade pressupõe simetria de informação, e aqui não tem simetria. De um lado tem você, de bermuda no sofá, com a intuição que Deus te deu. Do outro tem uma equipe de matemáticos, engenheiros de produto e psicólogos comportamentais otimizando o aplicativo contra o seu comportamento medido em tempo real. Quarta objeção, mas gera imposto e emprego. Só que os 143 bilhões que saíram do varejo também eram imposto e emprego, do padeiro, do lojista, da farmácia do bairro. Não é criação de riqueza, é deslocamento, de milhões de bolsos pequenos para meia dúzia de bolsos muito grandes. Porque o Brasil sempre jogou. Em 1892, o Barão de Drummond criou um sorteio de bichos para salvar o zoológico da Vila Isabel, no Rio de Janeiro. O ingresso vinha com um bicho desenhado. 130 anos depois, o jogo do bicho ainda tem esquina e tem banca. A diferença entre aquilo e isso aqui não é moral, é de engenharia. No bicho você precisava achar o bicheiro na esquina. Ele anotava num papelzinho e o resultado saía uma vez por dia. Havia atrito, havia espera. E a espera é justamente o intervalo em que o córtex pré-frontal consegue fazer o trabalho dele. Hoje o bicheiro dorme no seu bolso, aceita Pix às 3 da manhã, sorteia a cada 3 segundos e ainda te manda notificação lembrando que faz 2 dias que você não aparece. O vício não mudou. A velocidade mudou. E por isso a saída também não é moral, é regulatória. É o caminho que deu certo com o cigarro. Publicidade restrita, aviso obrigatório e parte da arrecadação destinada a tratar quem adoeceu, como faz o Reino Unido. E no Brasil tem uma coisa que já existe e que quase ninguém usa. A regulamentação em vigor obriga toda casa autorizada a oferecer ferramenta de jogo responsável, limite de depósito, limite de tempo e autoexclusão. Está lá dentro do aplicativo, em configurações por lei. Se você aposta, abre hoje e configura, porque limite configurado antes vale 1000 vezes mais do que força de vontade depois. E se em algum ponto desse vídeo você reconheceu você mesmo ou reconheceu alguém, ouça essa parte. Isso tem nome: ludopatia, transtorno do jogo, reconhecida como doença pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. Não é frescura, não é fraqueza de caráter, e a predisposição a desenvolver dependência tem componente genético relevante. 2 pessoas podem apostar exatamente a mesma coisa, e uma sair ilesa e a outra não. Se você apostou e não ficou viciado, isso não é mérito seu. É sorte biológica. Existe atendimento gratuito pelo SUS, existem grupos de apoio, e se a coisa estiver pesada emocionalmente, o CVV atende no 188, de graça, 24 horas por dia. E agora eu volto ao número que eu deixei suspenso lá no começo. R$ 54.133. De onde saiu esse dinheiro, se o João nunca teve isso? Saiu da roda. Com a margem de 15% que o Banco Central estima, para uma pessoa perder R$ 8.120, precisam passar pela mão dela mais de 54 mil. Era sempre o mesmo dinheirinho voltando para a roda, sendo lixado 15% a cada volta até virar nada. E olha na ironia, se a margem fosse aquela de 7% que o setor alega praticar, o volume necessário seria ainda mais absurdo, R$ 116 mil. Quanto mais generosa a casa afirma ser, mais dinheiro ela precisa te fazer girar para chegar no mesmo prejuízo. A generosidade dela é o modelo de negócio dela. E R$ 8.120 são 3 salários e meio do João. É trabalhar de janeiro até meados de abril e entregar tudo. Ele não fez nenhuma aposta grande. Foi tudo pequeno, foi tudo devagar, e foi exatamente por isso que funcionou. Mas o número mais doloroso não é o que ele perdeu, é o que ele deixou de ter. Aqueles mesmos valores nos mesmos meses, numa aplicação rendendo 10% ao ano, virariam 8.400 no fim do ano e quase 22 mil em 10 anos. E se ele tivesse transformado o hábito, R$ 677 por mês, em aporte e mantido por 10 anos, chegaria em R$ 135.547. A bet não custou 8 mil para o João. Custou a entrada de um apartamento. E eu sei que vai aparecer gente nos comentários dizendo que renda fixa é coisa de covarde, que aquilo é tédio puro. Concordo com a parte do tédio. Renda fixa é chata, é lenta e não rende história para contar no bar. Mas ela é o único produto financeiro desse país em que a matemática trabalha a favor de quem espera, em vez de cobrar pedágio de quem tem pressa. Então responde nos comentários com sinceridade. Você prefere R$ 135 mil entediantes ou R$0 emocionante? E se mesmo depois de tudo isso você quiser apostar de vez em quando, leva 3 regras daqui. Primeira, só entra com valor que pode sumir hoje sem mudar absolutamente nada na sua vida. Se sumir e mudar alguma coisa, era grande demais.
Segunda, configura o limite de depósito antes de começar, não no dia em que você já está atrás, porque o seu eu de daqui a 2 horas não é confiável. E terceira, que vale mais que as outras duas juntas. No segundo em que você apostar para recuperar alguma coisa, fecha o aplicativo naquele dia, porque ali já não é diversão, virou outra coisa. No próximo vídeo eu vou atrás do único número que eu deixei de fora desse aqui. Quanto dos 30 bilhões por mês realmente volta para o Brasil em imposto? E por que a conta que o SUS vai pagar com ludopatia pode acabar sendo maior do que tudo que o setor arrecada? Se a resposta for a que eu suspeito, o Brasil não legalizou uma indústria. Ele financiou um prejuízo. Manda esse vídeo para quem precisa ver. Até a próxima.